Na sua Bíblia, em João 4:4, coloca aí para nós, 1 João 4:4. A Bíblia diz: sois de Deus, já tendes vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Começa aqui propriamente a mensagem. Sois de Deus. De quem vocês são? Tendes vencido, porque maior é o que está em vós, em você, do que o que está no mundo. Esse versículo tem tudo a ver, sabe com quem? Davi e Golias. Eles estão aqui, ó, inseridos nesse versículo de João. Parece que Davi leu esse livro de João. Sois de Deus. Davi era de Deus. Sim ou não? Tendes vencido. Ele creu que ele ia vencer o Golias. Porque maior que está em vós, ele sabia que Deus estava nele e era maior. Foi pedido para as crianças irem para a classe, tá bom? Vai em paz. Ele sabia que Deus, que era maior, estava nele, e ele olha para Golias, que é o gigante maior do que ele, mas ele vê não Golias maior do que ele. Vou perguntar de novo, olhem para mim, deixa as crianças. Davi, quando olha para Golias, Golias é maior fisicamente do que Davi. Mas Davi, ao olhar para Golias, ele não vê o gigante Golias, ele vê o gigante Deus maior do que Golias. Porque se ele olha para o gigante e compara com ele, já estava tudo perdido. Ele não compara Golias com ele, ele compara Golias com Deus, e Deus é maior. Quem és tu para afrontar o Deus dos exércitos, o Deus exército, o Deus vivo? Deus é maior que você, Golias. Se eu tivesse que dar um nome a essa mensagem, o pastor Abel depois vai escrever lá, vencendo gigantes todos os dias. Parece uma frase que a gente já viu por aí, em livro, etc. Mas tem dias que a gente precisa se lembrar disso. Que todo dia é dia de vencer gigantes. Todo dia. Eles aparecem diante de você. Ele aparece na escola, Golias aparece no trabalho, Golias aparece no futebol, Golias aparece em todos os lugares. Vou fazer uma analogia aqui, pode parecer brincadeira, mas é muito sério. Hoje tinha um gigante para o Fluminense vencer, que era o Palmeiras. Multicampeão, muitos campeonatos, uma folha de pagamento enorme. Era impossível, improvável, possível não, improvável, humanamente falando, que o Fluminense ganharia do Palmeiras para poder não ser rebaixado. Mas o Fluminense foi lá, jogou como deveria ter jogado o campeonato inteiro e ganhou dentro da casa do seu adversário o jogo. Por quê? Certamente olhou o gigante e disse: nós vamos vencer esse gigante. E quantas vezes na vida
Você olha a circunstância, está tudo dizendo contra. Está todo mundo já dizendo, tu perdeu. Acabou para você, é o fim da linha. Você vai ser preso, você não sei o quê, você não sei o que lá. Não vai conseguir, vai ficar assim para sempre. Não vai ter isso, não vai conquistar aquilo. E aí você vai lá e derruba aquele gigante. É o que aconteceu com Davi e Golias. Queridos, antes de derrubar o gigante, antes de eu entrar lá nos textos, eu quero falar algumas poucas palavras que Davi teve que vencer antes de qualquer coisa. Primeiro, Davi teve que vencer a rejeição. Fica por enquanto aí nesse versículo que nós lemos, de 1 João 4:4. Sois de Deus, tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Golias era do mundo, não é? Quem estava com Deus era Davi, e o que estava no mundo era Golias e o diabo. Essa vitória era certa de Davi. Deus venceu o diabo, Davi venceu Golias. Por quê? Deus pelejou por Davi, e o diabo pelejou por Golias. Então, o vencedor foi Deus, como sempre será Deus na tua vida. Então ele venceu a rejeição, ou seja, mesmo sendo discriminado pelos seus irmãos, você conhece a história, e pelo seu próprio pai, porque quando o profeta vai lá, o pai não mandou chamar antes Davi para estar ali. O pai, sem perceber ou percebendo, esse era velho, vamos dar um desconto. A gente, quando já está na velhice, a gente começa a falhar. Diga comigo, velhice é um tempo também de falhas. Eu tenho que evitar o máximo que eu puder, mas falhas acontecem mais na velhice. Todo o tempo da vida, mas a velhice também. O corpo já não te obedece o que você quer fazer, o corpo fica insubmisso. Então ele vence a rejeição. Onde está? Estão todos os teus filhos aqui? Não, ainda tem um que está lá no pasto, é o menor, traz ele, enquanto ele não chegar. Então ele é rejeitado. Mas Davi manteve o coração humilde e sem ressentimentos. O problema é você deixar ir para o coração e ficar se vitimizando. Para de se vitimizar. Alguém fez algo que te aborreceu, que te entristeceu, e você pegar isso e jogar, brigar aqui na alma, no coração, é a tua derrota. Então, para Davi vencer aquele Golias lá, naquele campo de batalha, antes ele passa por algumas fases. A fase de rejeição, que ele soube lidar muito bem com isso. Porque mesmo se sentindo, talvez ali, colocado de lado, o pai dele mandou ele lá da batalha, depois, vai lá, leva alimento para os teus irmãos. Ele podia dizer, não vou levar não, pai. Eu estou ocupado com as ovelhas que o Senhor me deu para cuidar aqui. Mas ele foi em obediência. E o pai ainda disse para ele, olha, vai lá e vê como estão os teus irmãos. Quando Davi vai para a batalha, que ainda não era dele, ele vai debaixo de uma palavra. Fala comigo, obediência. Que já eu vou entrar nela. O pai mandou. Ele não foi lá
para espiar a guerra, como depois um dos seus irmãos tenta humilhar e rebaixar ele. Mas ele vence. Segundo, a incredulidade, porque as pessoas diziam que Davi não tinha condições. Você é pequeno, você é menor que os gigantes, fisicamente você não tem condições. Então, essas coisas que vão sendo apresentadas a Davi, ele foi vencendo uma por uma. Outra, as influências. As influências que geram derrota na alma. Não podemos, não vamos conseguir. Esse gigante, alguém queria abrir os olhos dele para ver que o gigante era forte. Mas ele se negou a olhar para Golias num plano físico e natural. Aqui está uma coisa séria para você. Para de olhar para as circunstâncias e as situações como ela é. Olha com fé. Porque quem olha com fé, vê as possibilidades e não vê as impossibilidades. Lembra dos espias que foram à terra, espiar a terra? Eles voltaram dizendo que, ó, lá tem gigantes, lá tem isso, lá tem aquilo. Mas Josué e Caleb, Deus vai abençoar, nós vamos vencer esses gigantes. Lá é uma terra que mana leite e mel. Olhou outro lado da coisa. Então, para de quando o diabo mandar você olhar aquilo que vai te fazer derreter, desistir, desanimar, não olha, não aceita essas influências erradas, que o diabo vai mandar todos os dias bater na tua porta, ó, é todos os dias, hein? Irmãos, é triste falar, mas até de familiares. Você tem que estar muito convicto da sua fé, do seu relacionamento com Deus, para às vezes não dar ouvido à voz de um familiar, que pode estar pensando que está te ajudando, e às vezes está querendo jogar uma influência errada. Não estou dizendo que sempre eles erram, não. Mas tem hora que você tem que fazer como o pessoal do Nordeste, que eu gosto de citar muito o Nordeste, em homenagem ao meu irmão ali, tem que se fazer de moco. Quem sabe o que é moco? Só levanta a mão. Moco. Alguns sabem. Abel já sabe o que é moco? Já te falaram já o que é moco, Abel? Fala, moco é surdo. No Nordeste, tá moco, menino? Estou falando com você. Você não me escuta mais, não? Você está moco. Não é? É assim, nordestino. Como eu sou descendente, eu sou carioca, mas sou descendente, não nego minha descendência. E às vezes eu fiquei moco. Mamãe chamava, eu fingia de moco. Não aceite influências. 4, a ingratidão. Tem que vencer a ingratidão. A ingratidão é algo feio, é intolerável, dói. Imagina a ingratidão para com Deus. E podemos esquecer, irmão, sabe de quê? Que às vezes Deus nos fez derrotar leões e ursos. Davi nunca esqueceu que ele viu as suas ovelhas sendo pegas pelos predadores. Um dia era um urso, um dia era um leão, ele foi lá e Deus deu a ele vitória. E a gratidão no coração dele é de não esquecer que não foi ele, mas foi Deus na vida dele que fez vencer os leões e os ursos. É Deus na tua vida,
É Deus que faz você vencer. Então, seja grato às vitórias que você já teve até aqui. Eu não sei se foi ontem ou se foi hoje. A velhice está chegando. Eu estava na mesa da minha cozinha, tomando café, fazendo refeição em algum momento, e eu pensando, Senhor, quando eu casei, eu não tinha nada, só tinha uma mulher. Hoje eu tenho uma casa, pude, de alguma forma, ajudar os filhos. O Senhor me deu força, procurei agir com honestidade, empenhei toda minha vida, todos os meus recursos, planejei para ter um pedacinho de espaço. Conquistas. Muito obrigado. Comecei a me emocionar na presença de Deus, agradecendo a Deus, porque o que eu era, o que eu tinha. Então, a ingratidão promove derrotas. Eu nem sabia que o pastor Abel ia falar isso hoje aqui de manhã, falou de ingratidão hoje. Não falou, pastor Abel? Em algum momento da mensagem, ele usou a expressão aqui, eu já tinha refletido sobre isso. 5. Ele venceu aquilo que a gente chama de confiar nos recursos humanos. Ele viu que se ele confiasse nas armaduras, a armadura de Saul, que colocaram para ele, deram armaduras para ele ir para a guerra, e a proteção dele, ele sabia que não estava na armadura, a proteção dele estava em Deus. Então, confiar em recursos humanos, eu tenho dinheiro, eu posso, eu tenho um carro, eu posso, eu tenho uma casa, eu posso, eu tenho isso, eu posso. Confie exclusivamente em Deus. Em Deus eu posso não ter nada, mas eu tenho Deus do meu lado. Então vá em frente que as vitórias sobre os gigantes virão. Outra coisa que ele vence, em 6º, é a dúvida. A dúvida é uma coisa que pode derrotar você. Quando nós vencemos a dúvida lá no íntimo, a gente tem que se fazer de surdo para essa voz errada de dúvida, ou palavras que são lançadas para causar dúvidas no meu coração, para você duvidar de que você pode ou não. Você não pode ir para certas circunstâncias com dúvidas. Você tem que se jogar, você tem que ir, você tem que avançar, acreditar. Eu lembro que Davi, o que está acontecendo aí? Isso. Então, os filisteus, tem lá um gigante, está dizendo que está afrontando, eu vou lá, em nome do Senhor. Ele rapidinho tomou atitude. Tem horas que você tem que ter atitude. Se levanta, para de ficar só, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Tem que ir, tem que fazer. Raquel falou aqui da bênção que ela e o marido alcançaram. Para quem dormiu aqui na casa do lado do cachorro, igual o Jonathan, acordava com o cachorro chamando ele aqui, batendo e quase mordendo ele. Eu nem lembro qual era o cachorro. É um dos cachorros que moraram aqui na igreja. Tigrão? Não sei. Cachorro tigrão. Então tinha um quartinho aqui de madeira, o Jonathan dormia no chão ali, um período, início difícil da vida dele. Quem morava num quartinho, hoje tem 2 casas. E um dia ele botou no coração dele, eu vou comprar um apartamento. E correu atrás, sonhou, teve atitude
E foi. Precisa-se ter atitude, posicionamento. Outra coisa, vencer o medo. Davi correu ao encontro do gigante que andava na sua direção. Irmãos, parece uma cena muito abusada, esse garoto correr na direção do gigante, o gigante vir na direção dele, ele achar que vai vencer alguma coisa. É porque Davi tinha muita convicção de que era unção na vida dele, era a presença de Deus na vida dele. Ele botou na cabeça que ele derrotou um leão, ele derrotou um urso. Vocês já viram o urso de pé? Ele fica enorme. E ele não tem conversa com ele, ele vai. Se tiver que morrer, vou morrer salvo. Porque eu estou lutando por Israel, pela minha nação. E eu estou lutando em nome de Deus. Essa foi a sua postura. Então agora abra comigo em 1 Samuel. Lição, nunca fuja dos gigantes. 1 Samuel 17, 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro cujo nome era Golias. O filisteu de Gate falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele. O que acontecia com o povo de Deus? Eles fugiam e temiam grandemente. Eles fugiam porque temiam. O medo faz fugir, o medo faz recuar, o medo deixa você numa situação horrível, acaba com o seu ânimo, acaba com algumas coisas importantes que você tem para ir para uma guerra, para uma luta, que é a confiabilidade. Irmãos, a maior batalha, não só do cristão, mas do ser humano, de uma forma geral, sabe onde ela está? Na sua mente. Se você for derrotado aqui, você não chega a lugar nenhum. A Bíblia diz, se a tua força, se no dia da angústia a tua força for pequena, como é que vai ser? Não seja um frouxo. Eu não sou frouxo. Agora é claro que eu tenho que ter muitas prudências em muitas circunstâncias, mas eu estou falando quando os gigantes se levantam. Você já viu que não tem como você sair daquela circunstância. O gigante levantou, acredite, não fuja, vá em nome do Senhor. Não seja covarde, porque fugir e se acovardar é sinal de fraqueza. Fraqueza. Um dia, Bispo Samuel da Mata me chamou, eu e Sandra, e falou, olha, eu preciso de vocês para cuidar de uma igreja lá em Talcara. Eu era jovem, recém-casado praticamente, 1 ano de casamento, uma coisa assim. Detalhe, não precisa falar se era 1 ano, 2 anos, tá? Eu sei que a Sandra gosta de falar tudo, dos mínimos detalhes. Pode ser 1 ano, 2 anos, era recém-casado. E aí, era um desafio. Abel já era nascido, então acho que uns 2 anos. Era um desafio muito grande, porque era uma terra que eu nunca fui, estranha, uma cidade pequena, eu começando a vida ministerial e enfrentar um lugar onde já havia tido escândalo ministerial. E eu e pastora Sandra aceitamos, dissemos sim. Como é que eu ia saber se ia dar certo ou não? Se eu me acovardasse,
eu não teria tido 1 ano e meio de acrescentar no meu currículo pastoral. Experiências fortes que tive lá, que eu não vou contar agora porque eu quero chegar aqui, senão vai demorar. Mas vitórias. Só para concluir, pegamos uma igreja com 20 e poucas pessoas, em 1 ano e meio tínhamos 150 pessoas. Mas sofremos esse 1 ano e meio. Mas encaramos o Golias da circunstância, da situação. Não recuamos. Não temos experiência. A gente não pode. Não botamos empecilhos. Fomos. Eu estava empregado. Eu não era um desempregado. Aquele ali, não está fazendo nada, bota ele. Não foi assim. Eu trabalhava na rádio Boas Novas do Rio de Janeiro. Tinha um emprego, carteira assinada, tinha uma casa que a rádio me cedia para morar. Estava tudo tranquilo, a vida tranquila. Aí deixei tudo para trás e me lancei no ministério. E Deus honrou tremendamente. Honrou tremendamente. Deus cuidou de tudo. Tivemos momentos difíceis. Raquel quase morreu. Raquel pensou, com 3 anos ou 4 anos, que era a Mulher Maravilha. Aí foi se jogar lá, tinha um muro, não sei o que, ela foi pegar uma bola, e ela ficou pendurada, o pé ficou preso no muro. Aí o Abel chamou, gritou, alguém foi lá e salvou a Raquel. E a Raquel ia cair de cabeça na escada, ia morrer, ficou presa pelo pé. Deus cuidando de tudo. Eu me lançando, eu fazendo a obra, eu e Sandra largando as coisas e me dedicando, e Deus cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, porque Deus abençoa quem é fiel. Nunca fuja do gigante. Glória a Deus. Ainda que venha medo, desânimo, cansaço, insegurança, mas não ceda. Diga, eu não vou ceder. Segunda lição, não acredite naquilo que o gigante diz. Ei! 1 Samuel 17, 42. 1 Samuel 17, 42. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. O gigante desprezou Davi. Muito pequeno para lutar comigo. Colocou ele lá abaixo de nada, humilhou. Rapaz, está pensando o quê? Olha para mim, olha para você. Você já ouviu essa frase? Olha para mim, olha para você. Olha o que eu sou, olha o que você é. O diabo tentando dizer que tu não é nada. Mas não é isso. A questão não é o que eu tenho ou o que eu não tenho. A questão é quem está em mim. A questão é quem está comigo. Essa é a questão e a diferença. Olhando o filisteu e vendo Davi, 1 Samuel 17, 42, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo, gentil aspecto, e disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Olha, o meu Deus, Dagon, te amaldiçoa, tu não é nada, tu é um pobre, pequeno, fedorento, fracote, não tem condição de estar aqui nessa guerra comigo, eu sou maior que você. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha aí, eu vou fazer de você picadinho. Essa frase tu já ouviu, né? Vou fazer de você picadinho, eu vou acabar com você. Davi, ele vence
ele não acredita naquilo que o gigante diz. Meu irmão, quando os gigantes da vida te falar algo ao contrário, te menosprezar, te colocar na lona antes da guerra, da batalha, na verdade você tem que acreditar que quem vai para a lona é ele. O gigante é que vai cair. Aquilo que te afronta. E eu vou dizer uma coisa para você: amanhã é dia de lutar contra gigantes. Você pode dizer glória a Deus? Ninguém quer lutar, né? Não tem jeito. Ele aparece na segunda-feira, 9 horas da manhã. Ele aparece na hora do almoço. Ele aparece 6 horas da tarde. Ele aparece, o gigante, à noite, quando se chega em casa. Às vezes, quando vai dormir. Notícias que são gigantes para você lidar com isso e dormir com notícias. Notícias ruins sobre familiares que te deixam aflitos. Notícias sobre filhos que te faz, às vezes, tremer. Mas são gigantes que precisam ser derrotados. Só isso. Aí você tem que lembrar que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A Bíblia fala em Hebreus 11:33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. A promessa está de pé. Ainda que o gigante apareça para dizer, está vendo? Está vendo? Deus não te prometeu? Olha o que está acontecendo. A promessa vai se cumprir em algum momento, porque o que Deus fala se cumpre. Pode demorar anos, pode demorar tempos, mas se foi boca de Deus, se cumprirá na tua vida. Fecharam boca de leões. 2 homens na Bíblia esteve diante de leões e venceram simplesmente. Irmão, leão é leão. Eu fico vendo esses programas selvagens aí que eu gosto de ver, né? Animais. E o leão, quando pega aqueles animais, até o touro, aqueles gnu, não sei o quê, eles destroçam, bata a pata, reia no chão, mata. 2 homens na Bíblia são exemplo de que venceram leões. Daniel, que estava na cova, e Davi. Esses 2 são referências de que venceram leões. Aí a Bíblia em Hebreus 11:33 fala, fecharam boca de leões. Os quais pela fé venceram reinos. O que eles tinham de diferente? Fé em Deus, crer em Deus, aliança com Deus. Não só acreditar, mas aliança, relacionamento, intimidade. Praticaram a justiça, alcançaram promessas. Hoje o meu milagre vai chegar. A promessa vai vir. Esse gigante que está ali atrapalhando, eu não sei qual é o nome dele. Tu sabe o gigante que está te atrapalhando. Tu vai falar, ô Golias, Golias X, tu vai cair em nome de Jesus. Porque é postura que você vai ter. Não aceite a intimidação. Circunstâncias contrárias são intimidatórias. Não aceite. Não aceite. Seja você aquele que entende que o Senhor dos Exércitos está com você.
Aleluia. Aleluia. Irmãos, aqui, vamos ler aqui o versículo 49 de 1 Samuel 17, para eu poder terminar, ó. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali a pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Ele foi correndo, Golias correndo, e ele pega a sua funda, joga na testa com uma pedrinha. Até era, de certa forma, uma desvantagem a arma que ele estava usando para ir na luta contra aquele filisteu que vinha com uma espada. Verso 51, pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. E vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, fugiram. Irmãos, Deus mata o campeão do diabo. O gigante campeão que já matou teu colega, que já matou teu amigo, que já matou um parente, ele vai cair diante de você, que tem Deus dos exércitos. Pode ser o Mike Tyson, o maior campeão do boxe. Pode ser o maior campeão de qualquer uma guerra, de qualquer luta. Se ele vem contra você, e você vai em nome dele, em nome do Senhor dos exércitos, tem vitória, tem graça, tem benção. E depois, irmãos, vem a honra. A honra é a honra da vitória. Eu vou encerrar aqui. Saul disse: quem matar esse gigante, eu vou dar a minha filha, e a casa do seu pai não vai pagar impostos. Opa! Jessé, papai, a partir de hoje, tu não paga mais impostos, papai, porque eu venci Golias, ainda vou casar com a filha do rei. Melhor coisa naqueles tempos bíblicos e de reinados e monarquia era o privilégio do palácio, de fazer parte da monarquia. Aí você vai estudar a história de Davi, você vai ver muitas vitórias que Deus lhe deu, lhe concedeu. E eu termino por aqui. João 16, 33. No mundo tereis aflições. Nunca esqueça, gigantes virão todos os dias. Houve uma época na minha vida, eu falei: Senhor, eu não aguento mais, é tanta luta, a gente vence uma, vem outra, vence uma, vem... Ai, Jesus, tem misericórdia, Senhor, eu vou ficar quietinho aqui no meu canto, porque eu não quero. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu acabei de sofrer. Opa, outro sofrimento, Senhor. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Até algo que aparentemente pareça ser uma derrota, depois a gente vai entender como vontade permissiva de Deus e um livramento, uma bênção que Ele programou para mim e para você. Você pode glorificar a Deus?